Hoje eu quero te mostrar 10 motivos para você parar de usar o CapCut ou de fato aposentar ele. E vai por mim, isso vai fazer você realmente pensar em migrar. E o mais importante é que no final de cada motivo eu vou estar ranqueando entre básico, intermediário e avançado. Desse jeito você sabe se esse motivo faz sentido para o seu workflow, porque às vezes você é só um editor iniciante, então talvez isso não faça tanta diferença para você. CapCut não tem transição de áudio. Cara, isso me deixou muito bolado, porque o CapCut é conhecido como o editor que tem vários efeitos, várias transições, as famosas transiçãozinhas, mas ele não tem transição de áudio. Isso faz com que a tua edição fique um pouco mais lenta. E na prática, você acaba tendo que estender os clipes para frente para poder fazer um fade in, um fade out, para os áudios se entrelaçarem, para eles fazerem uma transição um pouco mais suave, que visualmente fica desse jeito. E no Premiere a gente faz a mesma coisa, olha só. Porém, existe uma maneira mais simples de fazer, que é usando uma transição de áudio. Essa parte em verde que você está vendo é a mesma coisa que a parte azul embaixo, só que usando uma transição de áudio que faz exatamente o mesmo resultado. E uma coisinha que eu esqueci de comentar que é super importante para esse caso. Toda vez que a gente faz um corte entre uma fala e outra, ou para tirar algum erro, ou porque a pessoa gaguejou, ou porque ficou um tempo de silêncio muito grande, que nem eu tô fazendo aqui agora, todos esses cortes, os famosos jump cuts, a gente, em outros programas de edição, nós costumamos colocar essa transição de áudio para que fique suave o corte, porque muitas das vezes, quando você tá fazendo os jump cuts, fica muito seco o corte, né? Tanto que a gente aplica zoom para dar uma suavizada. Só que se você aplica uma transição de áudio ali, essa transição, né, de um áudio para outro fica muito mais suave. E o rank para essa função é nível básico, porque a pessoa que nunca abriu um editor na vida até o editor nível super avançado vai usar esse tipo de função. Zoom na agulha. Cara, eu acho que de todos, esse aqui deve estar no meu top 3 das coisas que mais me irritam no CapCut. Eu não sei porquê, mas quando você tá dando zoom ali com o mouse ou com o touchpad, ele dá zoom somente na agulha de reprodução. Se você não sabe o que é agulha de reprodução, é aquele negóciozinho lá que você clica e fica arrastando pelo vídeo. Aqui, a gente tem a agulha nesse canto esquerdo, mas eu quero fazer o zoom do lado direito. Se eu começar a dar o zoom aqui agora, ele vai começar a se aproximar aonde está a agulha, ao invés de onde está o meu cursor lá do lado direito. Mais um exemplo, aqui pode não parecer, mas eu estou tentando dar zoom, mas o resultado é que parece que eu estou deslizando para a esquerda, porque ele está fazendo um zoom indo para a agulha de reprodução, ao invés de ir para onde o meu cursor está indo. E o ranqueamento para essa função é básico, obviamente, porque não se trata nem de uma função que você usa, mas é como que o programa funciona. E o CapCut deveria mudar isso, porque isso só te atrasa. E cara, se você não reclama mais disso, é porque você já se acostumou com merda. E não é porque você se acostumou com merda que a merda deixa de ser merda, sacou? Caraca, peguei bem pesado agora, né? Não existe camada de ajuste de verdade no CapCut. O que existe é uma camada limitada. Já vou te explicar, calma aí. Assim, até existe ajuste de camada, mas eles são bem limitados, olha só. Quando você clica nele, você só consegue editar as cores do seu vídeo. Começa daí. Tá, Richelle, daí eu consigo mexer com as cores, mas qual que é o teu ponto? Então, cara, é que você só pode mexer com as cores. E os efeitos que você precisa colocar para afetar todas as camadas de baixo? Cara, a resposta é simples. É só você arrastar o efeito para a camada para ele não aplicar no vídeo. E pronto. E foi isso que eu fiz. Porém, imagine se esses 3 efeitos eles funcionassem dentro dessa única camada de ajuste. E é exatamente isso o que um Adjustment Layer de verdade faz. Ele aceita tudo dentro dele. Lá ele. Menos textos e transições de áudio. Dito isso, o rank que eu dou para essa função é quase que um básico para intermediário. Dá para você viver sem, mas é uma mão na roda. Clips compostos limitados e ausência de múltiplas timelines. Cara, isso é uma coisa que realmente me faz muita falta no CapCut. É que eu sei que vocês têm os clipes compostos, que você pode selecionar várias coisas e juntar meio que num grupo ali como se fosse uma nova timeline. Só que é super limitado. No Premiere, por exemplo, a gente tem esses ícones aqui que você pode identificar eles como se fossem os clipes compostos do CapCut. E quando você abre os clipes compostos, eles aparecem em cima ali do seu editor como se fosse uma nova aba. Tem no navegador, quando você abre uma nova janela, ele não aparece uma abazinha. Então, os clipes compostos do Premiere é tipo isso, são várias janelinhas que vão abrindo ali. Isso permite que, por exemplo, você consiga criar uma timeline específica onde você prepara os seus efeitos, copia eles e cola
na sua timeline principal onde você está editando, facilitando o seu processo de edição. O fato de você poder ter esses clipes compostos abertos desse jeito que eu te mostrei, permite que você faça isso aqui. E cara, te juro, quando você vê a possibilidade disso, você vai com certeza considerar migrar para algum outro editor de vídeos. Ou, se você for querer otimizar mais ainda, você pode arrastar a timeline aqui para baixo e dividir em 2 timelines simultâneas, onde você literalmente consegue editar clicando, selecionando os arquivos da timeline, da segunda timeline está aberta, clicando e arrastando para a timeline de cima. Isso possibilita com que você consiga editar de uma maneira muito mais rápida. Viu? Eu falei que isso ia explodir sua cabeça. Principalmente essas múltiplas timelines abertas, uma em cima da outra, né? Pra você simplesmente ficar clicando e arrastando. Mas, assim, eu sei que dá pra gente resolver esse problema, porque quando a gente cria um clipe composto dentro do CapCut, a gente pode tacar todos os nossos efeitos lá dentro, você só dá 2 cliques ali nele na timeline que ele vai abrir. E tu pode copiar eles, né, dar um Ctrl+C e trazer eles para sua timeline principal. Só que o problema disso é que um clipe composto, ele necessariamente tem uma dependência de uma timeline principal. Se ele não tiver dentro de uma timeline, tu não consegue acessar ele. E isso faz com que você deixe o clipe composto aberto dentro dessa timeline. Ele não tem meio que uma vida própria, você não consegue abrir ele à parte. Ele sempre tem uma dependência com uma timeline. Inclusive, quando você importa um projeto, um segundo projeto, dentro do CapCut, ele te obriga a colocar aquele clipe composto, que é uma importação de um segundo projeto, dentro da timeline. E fora que, se você quiser abrir as 2 timelines ao mesmo tempo para ficar arrastando em janelinha diferente, ou até deixar elas abertas uma em cima da outra, obviamente, tu não consegue fazer. Isso aqui para mim é literalmente game changer. Dito isso, eu posso classificar isso como uma necessidade intermediária para avançada. Porque, por exemplo, quando você está criando uma seção de edges, sei lá, edge 1, edge 2, edge 3, edge 4, pode ser que você use muito desses arquivos repetidos em outras edições e você tendo que ficar abrindo um clipe composto, colocando ele na timeline, e para você organizar tudo isso dentro de uma mesma timeline fica muito ruim. É melhor se você pudesse ter um painel ali tudo organizadinho, bonitinho. E sim, eu sei que o CapCut tem um painel onde mostra todos os clipes compostos, porém, cara, isso daí é totalmente, sei lá, isso parece que é só para enfeite, porque você não consegue renomear os clipes, tu não consegue criar pastas para poder organizar ele, tu não consegue fazer quase nada, cara. Tipo, basicamente é meio que de enfeite mesmo. Então, essa preocupação, ela começa a surgir mais quando você começa a querer fazer vídeos em escala, vários vídeos do mesmo tipo em escala, um atrás do outro. Então, quando você já é um editor intermediário, meio que indo ali no avançado, isso vai ser uma necessidade maior para você. Ou seja, todo esse processo de gerenciar os clipes compostos e múltiplas timelines no Premiere é muito mais fluido e é muito mais fácil de ser feito. O que obviamente vai te agilizar muito tempo. Preview limitada. Quando você importa teu arquivo para dentro do CapCut, ele separa num painelzinho, mas os controles que você tem para poder assistir esse vídeo são muito limitados, saca só. No CapCut, para você poder ver a preview bruta do seu arquivo, é só você clicar aqui que ele vai começar a tocar. No entanto, se você quer usar um trecho apenas desse vídeo, você vai pegar essas pontinhas que tem aqui, arrastar para o momento que você quer e só clicar depois arrastar ela para a timeline, que ela vai pegar justamente esse trecho. Mas convenhamos, isso é muito limitado e a melhor coisa que você pode fazer aqui é ativar essa visualização para melhorar um pouco. No Premiere, por exemplo, a gente tem essa janela que ela tem várias opções. A gente consegue inclusive mexer aqui no tempo exato e colocar um momento personalizado, além da gente poder ficar clicando e arrastando, coisa que a gente não consegue fazer no CapCut. E fala sério, se isso não te dá um nível de precisão muito maior para poder editar. E do mesmo jeito que no CapCut, a gente pode fazer um ponto de entrada e um ponto de fechamento para poder arrastar somente esse trecho dentro da timeline. E se você clicar nesse botãozinho, clicar nele e arrastar para a timeline, você vai apenas enviar a imagem. E nesse outro botão aqui, se você clicar nele e arrastar para a timeline, ele vai arrastar apenas o áudio. Se você clicar apenas nesse botão aqui, ele vai aparecer o gráfico do áudio aqui para você literalmente selecionar vendo baseado no gráfico de áudio. E se você baixar um arquivo que tem vários efeitos sonoros dentro dele, você consegue acompanhar certinho cada efeito baseado na onda sonora desse gráfico. Você também consegue colocar marcadores no próprio vídeo bruto, sem ser na timeline. E você pode abrir esses marcadores e escrever alguma coisa nele para te orientar no futuro.
Dito tudo isso sobre a Preview, eu posso dar um ranking de básico. Isso são ferramentas essenciais que ajudam qualquer editor, desde o seu nível mais simples até o nível mais avançado. É uma ferramenta que você usa no dia a dia a toda hora. J-Cut e L-Cut é mais difícil de fazer no CapCut. Se você não sabe o que é um J-Cut, basicamente é quando o áudio da próxima cena que está por vir, ele começa a tocar, mas você não vê a imagem, você só está escutando o som. É mais ou menos assim, ó. Deixa eu fazer aqui para você poder enxergar melhor. Imagine que esse aqui é a primeira cena. O dedo aqui é a primeira cena e esse outro aqui é a segunda. Aqui está o final da primeira e aqui está o começo da segunda, beleza? Está aqui. O que acontece? A segunda cena, que é essa daqui, ela começa a entrar durante o final da primeira. Só que você não vê a segunda cena, você apenas escuta o áudio dela. E aí quando a primeira cena chega no fim dela, aí sim você consegue enxergar a segunda cena. Você já está ouvindo ela, mas você não está vendo. Basicamente isso é um J-Cut. E no CapCut isso é extremamente chato de fazer, porque você vai ter 2 passos a mais para poder fazer o seu J-Cut. E para fazer isso no CapCut, tu pega o próximo clipe que tu quer fazer o J-Cut, coloca ele por cima do clipe que tá rolando. E aí tu faz um corte bem ali no final do primeiro clipe. Seleciona essa parte que ficou por cima e vai desabilitar a opacidade dela. Tu vai lá em vídeo e diminui toda a transparência dela, a opacidade para 0. Isso vai fazer com que a tua imagem do teu vídeo fique invisível e que o áudio fique tocando, que é a intenção, que o áudio da segunda cena fique tocando por cima da primeira cena. Em diversos outros softwares, fazer o J-Cut é muito mais simples. E o L-Cut é basicamente o oposto do J-Cut. Ao invés do áudio vir primeiro, a imagem vem primeiro. No Premiere é só a gente fazer isso daqui, ó, arrastar aqui e começar. Pronto. Fizemos o J-Cut rapidão, sem precisar ficar entrando em uma outra janela. Mas, Etiele, tem como fazer isso assim no Premiere? É só você extrair o áudio. Sim, você está certo, mas você sai perdendo uma coisa no final. No CapCut até tá pra gente fazer isso, mas a gente vai ter que clicar aqui para poder extrair o áudio. Porém, a imagem e o áudio, eles ficam desvinculados. Eles não selecionam ao mesmo tempo. A gente até pode fazer o corte ali do J-Cut, mas a gente perde essa propriedade de fazer com que a imagem e o áudio fiquem linkados. O meu ponto é o seguinte, se para fazer o J-Cut toda vez você precisa clicar no áudio, depois clicar no vídeo manualmente para poder fazer, tu perde eficiência, tu perde rapidez. O ideal é que você, clicando no vídeo, você consiga selecionar tanto o áudio quanto o vídeo para fazer meio que isso tudo em um clique só. Como o J-Cut e o L-Cut são os cortes mais básicos do cinema, eu julgo isso também como nível básico. E o CapCut deveria ter uma maneira de facilitar esse processo para você. Dito isso, rank básico. O CapCut tem pouquíssimos atalhos. E calma, eu sei que você deve estar falando, como assim tem poucos atalhos? É que assim, comparando com o Premiere, você consegue literalmente ter uma lista infinita de coisas aqui que tu consegue colocar de layout. Eu até deixei aqui para vocês verem. Se eu, por exemplo, apertar aqui a tecla Ctrl, ele já muda o layout do teclado porque ele mostra quais são as próximas teclas que tu pode usar como atalho. Se você segurar Shift, ele vai te mostrar mais uma caralhada de coisa aqui. Então, tipo assim, no Premiere, eu chuto a dizer que 90% de tudo que você vê na tela, seja um botão, seja um número, tu consegue criar um atalho para isso. Então, assim, comparando com o Premiere, é pouco atalho. Mas, embora tenha poucos atalhos, eu considero isso de um nível de intermediário para básico. Porque os atalhos que o CapCut já tem é o suficiente para você fazer uma boa edição. O que o Premiere oferece é uma rapidez na edição. Ele não vai melhorar a sua edição. Ele vai fazer com que você consiga executar ela de maneira mais rápida. Hit do futuro aqui, tá? Eu esqueci de comentar uma coisa. O Premiere tem tanto, mas tanto atalho que eu comprei este mouse aqui, ó. Olha só. Dá pra ver, né? Ele tem 12 botões. Porque eu coloquei vários atalhos. Eu fiz vários macros aqui para eu conseguir acessar atalhos que são extremamente importantes no meu fluxo de trabalho. E aí, basicamente, eu não quase mais preciso ficar movendo a minha mão de lugar. A minha mão tá basicamente sentada no sofá e ela não precisa mais levantar, porque tudo que eu tenho já tá aqui em alcance na minha mão direita e tudo que tá na minha mão esquerda eu consigo alcançar aqui nessa parte esquerda do teclado. Então assim, cara, se você quer otimizar tudo isso, cara, tu tem esse tesão talvez, essa pira, essa nerdolice, eu recomendo que talvez
Premiere Pro ou DaVinci também, que oferece vários e vários atalhos, ou qualquer outro editor que oferece vários atalhos, seja uma boa opção. E o seguinte, eu só toquei aqui na superfície dos atalhos, porque tem muitos atalhos que aceleram toda a sua manipulação na timeline, para você poder trocar clips, arrastar para o lado, arrastar para cima, trocar posição de clips, de takes que você gravou de uma maneira muito rápida, às vezes com um clique, às vezes com dois. Então, se você tiver interesse aqui, comenta se você quer aprender esses atalhos, que eu faço um vídeo futuro falando só sobre eles. Porque isso aqui pra mim é um game changer, é salvador de tempo. Então isso aqui é mais pra gente que é nerdolona, que quer destrinchar o programa assim no mínimo detalhe. Então eu julgo isso de intermediário pra avançado, beleza? Os atalhos pra corte são limitados. Pra toda restrição tem uma regra. Eu acabei de falar pra vocês aqui que todos os atalhos que o Premiere tem não te faz editar melhor, ele te faz ser mais rápido, mas tem um atalho específico que é atalho para fazer corte que assim eu já considero base assim essencial para qualquer software de edição de vídeo, porque ele te salva muito tempo. No CapCut, se a gente quiser, por exemplo, fazer um corte rápido, fazer isso daqui ao passo que tudo que tá aqui na direita ele siga junto na mesma proporção, a gente não consegue fazer. Mas Etienne, é só você tiver um imã. Sim, mas tem um porém. O problema, meu caro, é que se eu vim aqui e ativar esse maldito imã, ele puxa tudo. E ele só funciona na faixa de vídeo principal, que é essa primeira aqui. Se eu clicar para ativar esse imã, ele vai preencher todos os espaços vazios. E qual que seria o problema de preencher todos os espaços vazios? Imagina o seguinte, se você tiver mais vídeos acima, na camada de cima, somente a faixa principal, a camada 1, vai começar a andar, enquanto as camadas de cima vão ficar paradas. Pensa também que, às vezes, pode ser que você queira que fique um espaço vazio ali, porque tu quer que fique preto, com uma música de fundo tocando, ou com efeito sonoro de fundo tocando, ou sei lá, você precisa de um espaço vazio porque tu quer enxergar melhor ali os blocos que tu tá fazendo na edição. Então assim, eu consigo te citar esses 3 casos tranquilo, onde ter esses espaços vazios são interessantes. Porém, além de o Premiere fazer aquele corte, ele puxa tudo que tá à frente dele na mesma proporção. Então, isso aqui eu considero essencial para você poder editar mais rápido. Mas lembrando, isso não vai te fazer editar melhor, tá? Ele só realmente vai acelerar seu processo. Mas como isso aqui é realmente algo muito útil, que consome muito tempo, eu considero básico, beleza? A maioria dos efeitos do CapCut, você não consegue animar eles. Por um lado, você tem cheio de efeitos pré-feitos, transições já prontas para você copiar e arrastar. Porém, se você sentir a necessidade de animar um parâmetro qualquer que seja desses efeitos, a maioria deles tu não consegue fazer isso, porque o CapCut simplesmente não dá a opção para você animar o keyframe. Eu sei que, por exemplo, você pode animar um parâmetro de escala, de opacidade, de posição, de rotação, de várias outras coisas. Mas se comparado com a maioria dos softwares mais profissionais, cara, qualquer coisa que aparece na tela, qualquer efeito, tu tem um keyframe para poder adicionar. E no CapCut isso não funciona bem assim. E como isso aqui é mais para usuários avançados que estão com necessidades específicas ou que querem criar animações, eu vou jogar isso aqui como uma necessidade avançada para editores mais high levels, beleza? E por bônus, mais 3 motivos para você não usar o CapCut. E eu vou falar isso como um consumidor, não como editor de vídeos, mas sim também pensando como profissional. Se tu compra um produto ou um serviço, tu quer que ele mantenha uma consistência. E se o CapCut fica, por exemplo, pegando esses efeitos e depois ele fica grátis, depois fica pago, ou simplesmente ele some do menu, ele altera a ordem, ele não aparece mais lá, aparece em outro lugar, isso gera uma certa instabilidade e insegurança. E por falar em insegurança, o segundo motivo é que ele tem muita falta de transparência. Se você abre o mobile, depois compara com o desktop e fica fazendo a comparação de preço, um cobra de um jeito, tem planos diferentes, sendo que você consegue usar meio que os mesmos recursos. E se você prestar atenção, tem alguns planos que eles meio que brincam com os termos anual, um ano de CapCut versus anual CapCut. Então tem umas pegadinhas assim que teve uma vez que inclusive eu vi um preço de um CapCut mensal que estava compensando mais que o preço anual. Porque, enfim, eu não consegui nem entender o porquê disso. Então, isso traz uma certa insegurança. E por último, uma coisa que realmente é muito ruim é o suporte. O suporte deles é um lixo, cara. Eu posso comentar isso comparando com o da Adobe, cara. Não importa.
Qualquer hora que tu mandar uma mensagem pro suporte da Adobe, em 5 minutos os caras te respondem, cara. É incrível, é bizarro. Mas é isso. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a decidir se você realmente fica no CapCut ou não, ou vai para um editor profissional. Que eu recebo várias vezes essa pergunta, cara, tô pensando em ir pro Premiere, compensa? Cara, vai depender da sua necessidade. Eu julgo que quanto mais profissional, mais high level tu quer ficar, mais rápido tu quer editar, mais necessário vai ser tu mudar para algum outro editor, seja o Premiere, seja o DaVinci, alguma outra coisa assim do tipo, que te oferece esse conjunto de ferramentas que, por mais que eles não te garantem velocidade em fazer efeitos, fazer coisas mirabolantes assim, relacionadas mais a efeitos visuais, cara, se você juntar todas essas microações, corte, visualização, preview, gerenciamento, toda essa parte operacional da edição de vídeos, que é basicamente gerenciamento e fazer cortes, manipular ali, mexer dentro da timeline, que é algo que você faz a todo momento na sua edição. Todo momento você está mexendo com isso. E se o teu programa não te oferece um jeito de tratar isso de uma maneira mais rápida e você está sentindo que está te limitando, já é um bom indicativo para você migrar de software. Eu, por exemplo, uso o CapCut apenas para usar alguns efeitos de IA, principalmente o de melhorar a voz, porque puta que pariu, o efeito de IA dele de melhorar a voz realmente é muito bom. Cara, o Adobe Podcast, eu já joguei no lixo, isso daí já tem uns 2 anos. Eu acho o Adobe Podcast basicamente um lixo, cara. Sinceramente, eu acho muito ruim. Só funciona se o seu áudio já estiver muito bom, porque puta merda, velho. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem sabe eu vou fazer um vídeo de 10 motivos pra ficar no CapCut. Ou 5, porque vai ser difícil encontrar muitos motivos, eu acho, no meu caso. Mas é isso, espero que você tenha gostado do vídeo. E se você quer saber um segredo que a Adobe está escondendo de você dentro do Premiere, um efeito escondido que está aparecendo aqui nessa lista, recomendo você assistir esse vídeo, beleza? Falou!